Companheiras, companheiros, minhas amigas, meus amigos, estamos dando início ao nosso Conversando com a Base, ano 2023. E nós estamos aqui e iremos debater hoje sobre o piso salarial nacional do magistério. E teremos aqui duas pessoas do Simproja, que é exatamente a presidenta Séfora Freitas e o vice-presidente Marcelo Galdino. Tudo bom, Séfora? Seja bem-vindo nesse ano 2023, nesse nosso Conversando com a Base. Mais uma alegria retomar o nosso Conversando com a Base, Ronildo, e muita disposição para as lutas que virão, e vamos nessa informar a nossa categoria e dialogar com a nossa base. E aí, Marcelo, como é que você está vendo essa perspectiva 2023, governo novo, nova energia e agora um novo sindicato, né, nova direção chegando para podermos enfrentar todas essas novas realidades? Ronildo, é um momento de grande desafio, é um novo governo, né, uma renovação no Simproja, mas mantendo a nossa tradição de luta, né? Lembrando que 2023 é um ano especial para o Simproja, é o ano do aniversário de 30 anos do nosso sindicato e que carrega aí nesses 30 anos uma longa bagagem de lutas e conquistas. Perfeito, Galdino. Então, vamos logo entrando nesse assunto que é o piso, que é a base. O Brasil todo, na área da educação, só discute, Séfora e Galdino, sobre o piso. Mas, Galdino, de fato, o que é o piso salarial nacional do magistério? O piso salarial nacional do magistério é o valor mínimo que deve ser pago por lei a um professor que tenha como formação o magistério, ou seja, o ensino médio normal médio, né, para uma carga horária de 40 aulas semanais. É claro que o valor global desse piso, que está estabelecido para 40 aulas semanais, ele pode variar proporcionalmente à carga horária que o indivíduo tenha, né? Mas esse valor é um valor de referência. Tá? No caso de Jaboatão, quando a gente fala 40 aulas semanais, a gente está falando de 200 horas. Mas tem gente que vai ter uma carga horária maior, uma carga horária menor, então deve se estabelecer uma proporcionalidade. É uma longa luta dos trabalhadores de educação que vem desde o Império, né, mas foi conquistada mesmo em 2008, com o piso salarial nacional do magistério. Séfora, o Simproja faz parte da CNE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadores em Educação, ou seja, não só se resume a professores e professoras. E é um orgulho que o Simproja foi o primeiro sindicato municipal a também entrar nessa mesma questão da CNTE, e hoje nós somos um sindicato de trabalhadores e trabalhadoras da educação, onde os funcionários das escolas fazem parte. Esse piso, Séfora, ele contempla também aos funcionários da escola, aqueles que estão lá no chão da escola, o administrativo, o pessoal que esteja na merenda, o pessoal de auxiliar serviços gerais. Como é que se coloca essa questão do piso para essa categoria? O próprio nome já diz, né, Ronildo? Piso salarial nacional do magistério. Então, a lei foi criada para ser para os professores e as professoras. Mas há muitos anos, eu acho que desde sempre, a CNTE, junto com todos os sindicatos afiliados, entre eles o próprio Simproja, luta para que esse piso seja extensivo aos demais trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, a gente já fez uma luta, inclusive, para que os demais trabalhadores e trabalhadoras recebessem 70% do valor do piso do magistério, para que eles também tenham direito a esse piso. No entanto, a gente já perdeu lá no Congresso, mas a gente continua nessa batalha e nessa vitória, nesse desafio, e a gente sempre continua nessa luta. Então, faz parte das nossas pautas para que os demais trabalhadores e trabalhadoras em educação também tenham seu piso, tenham direito ao piso
salarial nacional. Nada impede, apesar de não estar na lei, que esses trabalhadores recebam o piso, nada impede que o governo municipal ou estadual ele tenha vontade política e estenda o valor do reajuste para essa categoria também. Então, a gente sempre, quando a gente faz a nossa campanha salarial, a gente pede que o piso seja extensivo para todo mundo. Até porque o próprio funcionário da escola tem seu plano de cargos e carreiras, e um objetivo que se tem, que é uma luta que a gente coloca, é que tenha também essa referência no plano dos funcionários relacionado ao do magistério, ao dos professores e professoras. E também, como você está colocando, Séfora, que se possa, de fato, se querendo, o reajuste que for dado para o piso seja também contemplado, Galdino, para o pessoal funcionário da escola. Não há nada que impede. Só a legislação hoje do piso, como você colocou, como é do magistério, a gente perdeu no debate lá, não tem essa referência. Galdino, o Ministério da Educação, através do seu ministro Camilo Santana, ele aprovou o reajuste do piso, né, que está sendo debate em todo o nosso Brasil. Eu queria que você discutisse um pouco qual foi esse percentual e valores que estão sendo debatidos e como é que está esse debate a nível nacional com relação ao piso. Ok, Ronildo. Ficou estabelecido, de acordo com os critérios legais que reajustam, que normatizam o reajuste do piso, um reajuste de 14,95% para 2023. Né? Esse valor não é um valor aleatório. Como eu frisei, existem regras, existem normas legais para isso. Basicamente, a variação do custo aluno-qualidade. Isso está presente lá na legislação que criou o piso nacional salarial do magistério. Tá? Existem hoje, como a gente tem acompanhado pela imprensa, existem hoje uma espécie de disputa, uma arena, principalmente na Confederação Nacional dos Municípios, contestando isso. Né? Há essa contestação, porém, nós, trabalhadores de educação, movimento sindical, a CNTE, nós entendemos que isso é ponto pacífico, porque isso é uma conquista legal, está na lei, e se tiver que fazer a luta, nós vamos fazer a luta. Ô Séfora, em cima que Galdino está colocando, a gente viu em matéria jornalística que o presidente da confederação, ele alerta que se os municípios forem estabelecer esse percentual de 14,95%, vai quebrar os municípios. E quebra de fato, Séfora, esse município. Eu queria que a gente colocasse aqui, porque os trabalhadores na educação estão nos questionando. Porque se quebrar município, vai quebrar toda a questão da parte pública que o município possa ter. Eu queria que você colocasse a lei do que reajuste o piso. Tem algum gatilho, algum artigo, alguma questão que possa dar essa proteção dos municípios não quebrarem, Séfora? Por isso que é tão importante a gente pesquisar, a gente estudar, a gente debater com outros sindicatos e na nossa confederação, porque isso nos dá argumentos e nos dá respaldo para fazer a luta. Porque a gente sabe, através desses debates e desses estudos, que a própria lei diz que o município que não tiver condições de reajustar o piso, ele pode solicitar o complemento através dos recursos do Fundeb. Só que para isso tem critérios. E alguns municípios, aliás, acho que até hoje nenhum município fez essa solicitação. Porque para fazer a solicitação ele tem que abrir as contas, tem que ser transparente, tem que mostrar que realmente está precisando do recurso. Então, até hoje, nenhum município usou esse artifício, mas fica argumentando que vai quebrar. Então, é apenas desculpa para não cumprir com o que a lei diz. Também, Ronildo, eu queria aqui reforçar que tem a emenda 17 do PNE que diz que até 2020 era para os salários dos professores e das professoras serem equiparados a outros trabalhadores com o mesmo nível de formação. E isso depende desse reajuste, dessa valorização profissional anual do piso salarial. E isso está sendo descumprido. Então, é mais argumentos para a gente exigir que os governos cumpram com o que diz a lei. É luta, é muita luta.
Em cima dessa luta, eu queria agora que a gente viesse, Galdino e Cefra, para o município de Jaboatão dos Guararapes. Como é que está essa luta? Já foi reivindicado isso ao governo municipal? Já teve negociação? O governo já chamou? Em que pé está essa questão do reajuste para o município de Jaboatão dos Guararapes? A lei do piso diz que o reajuste é para ser no mês de janeiro. Quando foi anunciado o valor, o percentual, então a gente fez de imediato o ofício para o governo, não é, comunicando o valor e também reivindicando o imediato cumprimento do que estabelece a lei. Mas a gente, no nosso ofício, a gente pediu, como todos os anos, que seja aplicado o valor na carreira. Então, a gente quer que contemple todos os professores e professoras e que, se possível, seja extensivo para os demais trabalhadores e trabalhadoras em educação. Agora, a gente também sabe, Ronildo, que é de praxe a nossa campanha salarial iniciar sempre no mês de fevereiro. Então, a gente está se preparando para fazer a luta, né, as reivindicações, instalar a mesa de negociação. Então, todo esse processo sempre inicia com o ano letivo. Mas a gente sabe que quando o acordo é feito, quando a negociação é concluída, o pagamento é retroativo a janeiro, porque é o que diz a lei. Eu estava vendo aqui, Galdino, saiu uma matéria jornalística foi, se não me engano, no Jornal do Comércio, quando estava debatendo essa questão do piso. O Jaboatão colocou que já está com valor acima do piso. Diz que está pagando R$ 4.502. Isso eu queria que a gente colocasse, porque muita gente veio me questionar, Ronildo, para o sindicato, está ou não está acima do piso? Queria que tu colocasse essa questão desse valor. Pois bem, Ronildo, é uma questão interessante que você colocou, né? Para começo de conversa, não, né? Com o reajuste de 14,97%, a hora-aula inicial da nossa tabela salarial, no caso de professor, do professor 1, daquele professor ou professora que está lá no início da carreira, da tabela, está lá no estágio probatório, essa hora-aula, que é a hora-aula que dá referência a todo o plano de carreira, estou falando de professor especificamente, ela ficou abaixo do piso, né? Ela ficou abaixo do piso, a gente fez aqui os cálculos, dá aproximadamente entre 9% e 10%, não estou lembrado agora o número exato, mas hoje a hora-aula inicial da carreira de professor em Jaboatão ela está abaixo do piso, né? Então, assim, a interpretação do Simproja é desconsiderar mesmo essa matéria do Jornal do Comércio e esclarecer a categoria nesse ponto, até porque nós precisamos ir à luta e precisamos estar bem informados. Porque, Cefra, o plano de carreira de Jaboatão, professor, ele é feito em hora-aula, como colocou o copeiro Galdino. Então, nós temos o professor inicial, como ele colocou, do magistério, e temos o professor lá de licenciatura. Quando a gente transforma, Galdino, a gente fazendo o cálculo do piso salarial, que é de 4.000, que foi aprovado agora, de 4.420,55 centavos, a gente transformando isso em hora-aula, ou seja, dividindo por 200, a hora-aula é de R$ 22,10. Então, a hora-aula nacional ninguém pode ganhar abaixo de R$ 22,10. Aí eu estava pesquisando, foi para a tabela lá de Jaboatão, a hora inicial para o magistério, como colocou bem aqui Galdino, é de R$ 20,11. Como ele disse, a diferença aí é de 9,10%. Então está abaixo do piso. Então, como é que o Simproja aí vai se instrumentalizar em torno da campanha salarial para poder conseguir o reajuste do piso para toda a categoria, incluindo também, como a gente sempre luta lá na campanha, que possa ser também extensivo ao pessoal do administrativo. A nossa luta constante de todos os anos é que o piso seja na carreira. A lei do piso, ela fala que é para o início, como a gente já falou aqui hoje, que é para o início de carreira.
mas a gente tem ter a valorização verdadeira se o piso for aplicado em toda a carreira, e esse valor é para magistério. Então, a gente tem que ir adiante na luta, né? Fazer as nossas assembleias de aprovação de pauta, as nossas atividades de rua e as negociações, os argumentos, para a gente conquistar que esse valor seja aplicado na carreira, porque a gente não quer que o piso se transforme em teto. Então, a gente tem que ter a verdadeira política de valorização profissional em Jaboatão. Então, veja, eu acho que nós, com relação à questão do piso, acho que a gente já colocamos todas as questões. Eu vou pedir aqui para o companheiro Marcelo fazer suas considerações finais para esse. Eu quero colocar para vocês, que estão nos ouvindo, que o Simproja, toda a matéria que nós tivemos, nós iremos fazer esse debate e trazer principalmente a companheira Séfora e o companheiro Galdino, que são o presidente e a vice-presidente, para dar resposta, para dar todas as explicações necessárias para a nossa base. Se for necessário um outro diretor de outra área, a gente vai fazer, ou seja, tudo aquilo que a base necessite para poder compreender, dissecar e dirimir qualquer dúvida, nós iremos estar debatendo aqui de uma forma muito transparente com a nossa categoria. Galdino, as suas considerações finais. Bem rapidinho, Ronildo. Eu acho que tudo foi dito aqui. Nós temos que ir à luta, já protocolamos ao governo a necessidade de reajustar o piso, como o Séfora bem colocou, respeitando a carreira, né, tendo rebatimento na carreira, mas agora fevereiro vai chegar. Quando fevereiro chegar, nós precisamos da categoria unificada, construindo a luta, porque nós vamos arrancar na luta, como sempre fizemos, na pressão, na mobilização, para podermos negociar com o governo isso que é nosso direito, que é a nossa valorização profissional. Séfora Freitas. O Simproja completa 30 anos de história de lutas e conquistas. Então, a gente tem uma experiência, mas eu quero falar, Ronildo, principalmente para o grande número de pessoas novatas na rede, que muitos ainda não conhecem os trâmites sindicais, né? A dinâmica sindical. A gente vai ouvir a categoria, a gente vai construir a nossa pauta de uma forma ampla com a categoria, de forma democrática, e vamos fazer a luta. E é para isso que o Simproja existe e estamos cada dia mais firmes nessa luta. Então, Simproja, firme na luta, sempre. Queremos agradecer a vocês que estão nos assistindo e sempre fique observando nossas redes sociais, que todas as nossas matérias, tudo que a gente for colocar, estaremos colocando para vocês, tá bom? Como disse a companheira Séfora, Simproja, firme na luta. Um grande abraço para todas e todos.